bem-vindo ao Avenida das Artes. Hoje vamos conhecer o universo cultural da Santa Casa Misericordia do Porto com a presença do mesário da cultura, professor Francisco Ribeiro da Silva. Vamos também conhecer vida e a atividade musical de um músico radicado na cidade do Porto, Radu Unguriano. Vamos conhecer também o novo livro do professor Joaquim Fernandes e vamos familiarizarmos com a Casa-Museu Abel Salazar, com a presença aqui em estúdio da sua diretora Luísa Fernandes. Bem-vindo, passo já ao professor. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Francisco Ribeiro da Silva, um ilustre professor da nossa cidade do Porto, a nossa Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi vice-reitor também da Universidade do Porto. Exatamente. E hoje ocupa um papel importante como mesário da cultura da Santa Casa Misericordia do Porto, que é a maior misericórdia do mundo, não só na sua extensão, no seu património e também no âmbito da sua atuação. Sr. Professor, esta sua atividade hoje na cultura da Santa Casa Misericordia do Porto, no âmbito da cultura, fala-nos um pouco da importância que a cultura tem nesta trilogia da cultura, da caridade, mas o culto, mas a cultura como um fator primordial e preponderante para lançar os povos num universo de criatividade e de imaginação mais duradouro. Muito obrigado, eu tenho muito gosto em estar aqui consigo, mas permita-me que antes de mais lhe refira porque é que eu estou ligado à misericórdia. Bom, estou ligado por razões de ter feito parte de uma lista, mas a minha ligação à misericórdia é muito anterior. Isto é, quando eu, nos anos 70, comecei a preparar a minha tese de doutoramento, que foi exatamente sobre o Porto no período filipino, entendi bem que não podia avançar no conhecimento da sociedade portuense sem conhecer os arquivos da misericórdia, porque nessa altura a misericórdia e a Câmara, digamos que estavam de um lado e do outro, não eram antagónicas, evidentemente, mas cooperavam na mesma missão, que era, de facto, estar ao serviço do povo, verdadeiramente ao serviço do povo, porque nem a Câmara era remunerada, nem a misericórdia era remunerada, quer dizer, os corpos dirigentes. Os vereadores da Câmara, de facto, tinham o que lhes chamavam umas propinas à altura das festas da cidade. Os provedores nem isso tinham, provedores e mesários nem isso tinham. Bom, de modo que a minha ligação é já bastante dos anos 70. Em relação à preocupação da misericórdia pela cultura, eu diria que ela faz parte, de alguma forma, da própria essência das misericórdias. Porquê? É verdade que, em geral, tem-se a noção que as misericórdias fazem bem às pessoas no aspecto físico. E no aspecto social, tratar dos doentes, tratar dos pobres, tratar dos presos, tratar dos menos capazes, dos excluídos. É verdade que é os carenciados, exatamente. É verdade. Mas nós não podemos esquecer que Dona Leonor, ao fundar as Misericórdias em 1490, a Misericórdia de Lisboa, logo em 1498. Logo a seguir a Misericórdia do Porto, no ano seguinte, não tinha apenas como preocupação a parte material. Isto é, o código de honra, o compromisso das Misericórdias, que ainda hoje é esse, é compendiado nas 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Ora, nas espirituais, ou naquelas que dizem respeito ao espírito, há uma que diz claramente corrigir ou ensinar os ignorantes. Porque é o seguinte, as misericórdias tiveram desde a primeira hora a preocupação do ensino. E é curioso que no Porto, no século XVI, para ser irmão da misericórdia, a misericórdia exigia que soubesse ler e escrever. Eu conheci um caso, nas minhas pesquisas, de um irmão de menor condição, que havia inicialmente irmãos nobres e irmãos de menor condição, mais ou menos uma parte igual, 150, eram 300, 150 de cada uma das partes. E um irmão que entrou sem saber ler e escrever, foi-lhe recomendado que aprendesse a ler e escrever sob pena de ser excluído. Portanto,
É uma preocupação. Sim, uma preocupação que se prolongou ao longo dos séculos, que até no século XIX, o António Carneiro, que foi um pintor da cidade do Porto, tão conceituado, que foi aluno e viveu na Santa Casa de Misericórdia do Porto, que havia um orfanato, exatamente. E depois, mais tarde... O Colégio Barão de Nova Sintra, exatamente. Onde ele aprendeu. E mais, a Misericórdia ajudou, quando ele esteve em Paris... Ajudou na sua formação. Ele é um filho da Misericórdia do Porto. Exatamente. E reconhece isto. De resto, entre os nossos espólio cultural, temos um bom conjunto de obras, 2 grandes quadros, um deles o Ex Homo, importante, e retratos do António Carneiro, que são obras importantes, que nós vamos mostrar no precisamente, que se localizam num edifício na Rua das Flores, não é? Exatamente. Na cidade do Porto, com uma história de 500 anos, professor. No dia 14 de março de 2013 faremos 514 anos. 514. Portanto, no Porto há 2 instituições que se podem equiparar. Uma é o Bispado, que é anterior, naturalmente, a Diocese. Outra é a Câmara, porque o município é anterior a estas coisas todas também. Mas fora disso não há mais nada mais antigo que a Misericórdia do Porto. E desde a primeira hora, a própria assistência aos presos na cadeia, que era uma das funções importantes da Misericórdia, também tinha essa componente da instrução. É claro que cultura e instrução podem não ser a mesma coisa. Um homem culto, às vezes não é um homem, muitas vezes não é um homem com muitos canudos, com muitos títulos, porque a cultura é um pouco a sabedoria da vida, que é mais que ser muito instruído. Eu acho que é mais. Poderá haver quem pense que é menos. Eu julgo que é bastante mais. Mas nós temos a noção que a cultura e a instrução andam interligadas. E a Misericórdia percebeu isso. E percebeu uma coisa muito cedo, que a promoção social não se faz sem a promoção completa do homem. E o homem é corpo e espírito, portanto, a promoção do homem na sua totalidade é aquela que a Misericórdia tem que... O Sr. Professor referiu aí, na Rua das Flores, aqui na cidade do Porto, onde está assediada a sede da Santa Casa de Misericórdia, existe um enormíssimo espólio de obras de arte que vão constituir, segundo sei, o museu que dentro em breve estará a abrir as suas portas. Sim. Vão entrar em obras para darem início às obras no futuro Museu da Cidade do Porto. Já tem nome e tudo. O Sr. Professor pode-nos revelar então esse projeto todo da constituição do Museu da Misericórdia, da Santa Casa de Misericórdia do Porto? Pois, o projeto é relativamente antigo, porque o Conde de Samodães, já no século XIX, pensou no museu. Aliás, o museu irá ter um patrono, o Conde de Samodães, mas recentemente é que se deram os passos definitivos para que o museu pudesse, de facto, ser uma realidade. É preciso ter em conta que a Rua das Flores, a partir de setembro do próximo ano, vai ser toda requalificada e portanto, toda a Baixa Portuguesa vai deixar de haver trânsito automóvel para cada rua. E a própria Misericórdia, digamos, os corpos sociais, os empregados, grande parte dos empregados, os serviços centrais, vão passar para outro local. Em princípio será no Instituto Araújo Porto, próximo do Liceu Rodrigues de Freitas, onde temos lá um belo edifício que precisa ser adaptado, mas a adaptação não será muito complicada. E a Rua das Flores, a Misericórdia vai manter-se na Rua das Flores por este aspecto cultural, com a criação do museu e com o aproveitamento das casas que lá tem para estarem ligadas ao museu. É preciso não esquecer que a Misericórdia do Porto acumulou ao longo de séculos muitas obras de arte. Pintura, escultura, orivesaria... E retrato, dentro da pintura, o retrato são cerca de 400, para cima de 400 quadros. Nós temos 400 retratos na Misericórdia, dos quais 150 ou 180, à volta de 200, estão em condições de ser mostrados. Os restantes precisam de restauro, porque, como disse, são muitos séculos, embora os retratos remontam ao século XVIII, fundamentalmente, mas no século XVII já havia... O Sr. Professor, precisamente, teve uma iniciativa há bem pouco tempo de conservação e restauro de todo esse património cultural e artístico da Santa Casa, que o felicito por isso, conducendo precisamente à constituição deste museu. Exatamente. Nós temos um convênio com a Universidade Católica, com a Escola das Artes, para fazer o restauro e nós próprios temos na Santa Casa uma oficina de restauro, com alguns funcionários técnicos que estão também a trabalhar nesse restauro. Mas o museu vai ser o melhor museu do país, o único, se calhar,
com retratos. Mas não serão só retratos. É preciso, talvez, divulgar pelo público que, entre os motivos de glória cultural da Misericórdia, está um quadro chamado Fons Vitae. Foi oferecido por Rei Dom Manuel, em princípio aceita-se que esta versão é verdadeira. É um quadro do século XVI, o autor não se conhece exatamente o autor, mas é um quadro extraordinário, digno de figurar ao lado do tríptico de Nuno Gonçalves, porque quem olha para o tríptico de Nuno Gonçalves, para os diversos quadros do tríptico de Nuno Gonçalves, e olha para o Fons Vitae, encontra de facto algumas É um quadro magnífico. É um quadro magnífico. E há gente que vem de fora já só para conhecer esse quadro. É a joia da coroa, digamos, da a joia Santa da coroa. Casa Temos Diogo Teixeira, os quatro óleos do Diogo Teixeira, 4 telas. Temos um quadro do século XVI chamado Menino Jesus, cujo autor também é desconhecido, mas é do século XVI. Recentemente comprámos um Fernão Gomes, que foi comprado agora neste mandato, o atual provedor, o Dr. António Tavares, que adquiriu esse quadro, que corria o perigo de ir para o estrangeiro, e de facto o investimento também se faz nestas coisas. E também o espólio, relembrando, de paramentos que Sim, tem, paramentos, religiosos. Escultura religiosa também. De bons autores. A escultura é sobretudo as imagens de culto, mas também temos bustos de muitas personalidades que estão espalhados por diversos sítios, inclusivamente, por exemplo, na atual Universidade de Lusíada, cujas instalações são o antigo Hospital de Rodrigues Semedo, há um busto de Rodrigues Semedo, que é um busto interessante. No Hospital de Santo António temos bustos que também são da Misericórdia, porque o hospital, como se sabe, é da Misericórdia do Porto. O Sr. Professor começou no arquivo e no arquivo está a fazer um trabalho notável e vai nascer o futuro arquivo da Santa Casa de Misericórdia do Porto totalmente renovado. Sim, o arquivo é um arquivo muito bom. Os historiadores têm servido dele. O principal, um dos principais foi o Pedro Magalhães Godinho, que naqueles capítulos que têm sobre preços em Portugal, serviu-se dos arquivos da Misericórdia, mas as condições em que o arquivo está instalado, de facto, não são as melhores. Não temos instalações condignas para investigadores e agora vamos tê-las, precisamente, na Casa da Perlada, o palacete deixado à Misericórdia do Porto em 1904 por Dom Francisco de Noronha Menezes, e que inicialmente serviu para apoio aos doentes em recuperação, em convalescença, já foi lar também, mas vai ser agora, de facto, a instalação, digamos, da sede da Misericórdia da Provedoria. Também não é muito da música. O seu professor está a apoiou agora também um dos concertos do Festival Internacional de Órgão de Música do Porto. Eu sei que o tempo que é curto, deixa só dizer-lhe uma coisa, que o arquivo vai ser mudado todo, neste momento está a ser tudo preparado para que o arquivo mude em boas condições, numa casa que está a ser preparada para receber o arquivo. E portanto vamos ter melhores condições para os investigadores, sem dúvida muitíssimo melhores. Até inclusive para os cegos vamos ter um sistema Braille adaptado aos cegos que queiram investigar, porque vão ter essa hipótese. E aproveitamos o cenário da Perlada, a antiga casa de Noronha Menezes, com as obras de Nazoni, com aquilo que ele lá fez, e vamos abrir, já estamos a abrir um pouco à comunidade, aqueles jardins, e nesses jardins, junto à casa dos Noronha e Menezes, já fizemos um concerto com a Orquestra Sinfónica do Norte, que foi magnífico, temos feito vários concertos e fazemos também visitas guiadas. Sr. Professor, nós estamos no segundo programa com a Santa Casa de Misericórdia do Porto. Seguramente muitos outros programas vamos ter que fazer para mostrar a mais-valia e a história da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Agradeço ao Sr. Professor Francisco Ribeiro da Silva o facto de ter estado aqui entre nós, que é um formador de muitos jovens, também foi o meu formador e de muitos outros da cidade do Porto. Muito obrigado, Sr. Professor. O gosto foi meu. E continuo com esse dinamismo, a sua atividade, que é um exemplo. O professor Francisco Ribeiro da Silva é um exemplo na área da cultura da cidade do Porto. Bem-aja, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E agora vamos passar também um momento de música com a presença de Radu Ungoriano, um concertino da Casa da Música, da Orquestra Sinfónica da Casa da Música do Porto e também professor da Escola Superior de Música ESMAI do Porto. Vamos ouvir uma interpretação em violino de Radu Ungoriano.
Radu Ungurianu, licenciado em violino pela Escola Superior de Música de Bucareste, Roménia, doutorado pela Universidade de Aveiro, é atualmente concertino assistente da Orquestra Sinfónica do Porto da Casa da Música, é professor de violino na Escola Superior de Música do Porto, ESMAI, tem uma atividade de concertista com o Quarteto Camões, oficina musical, trios e contrastes Enesco e o duo com o pianista Constantin Sandu. Radu Ungurianu é o fundador do Quarteto de Ouro e da Camerata do Norte. Tem atuações em vários países, França, Espanha, Itália, Holanda, Estados Unidos, Roménia, etc. Radu, com esta atividade toda, gostávamos de conhecer um pouco agora esta paixão por Portugal, a sua presença aqui, conhecer o homem, a personalidade, esta atividade constante. Radu, fala-nos um pouco de si. Como é essa sua presença aqui em Portugal? Antes de mais, muito obrigado por estar aqui presente na Avenida das Artes e tocar em direto, que é um orgulho para todos nós. Os primeiros pensamentos que está a provocar-me são ligados aos meus alunos. Acho que só algo concreto que eu tinha conseguido fazer cá, oferecer. Eu sei que tem sido com os seus alunos que têm precisamente constituído o Quarteto de Ouro, são os últimos, e a Camerata do Norte, e tem incentivado precisamente toda uma série de jovens e outros já, não menos jovens, que já têm um currículo grande na área da música, mas o Radu tem permitido uma atividade constante dessa juventude musical num país que, para que a música se vai familiarizando a pouco e pouco, mas que hoje, felizmente nos últimos 10 anos, Portugal tem desenvolvido muito no âmbito da música clássica. O Radu, que está aqui há alguns anos, poderá falar um pouco sobre isso. Sim, é verdade. Acho que se pode dizer que desde a minha chegada em Portugal até hoje, este período coincide bastante com o período de revirimento no mundo musical português. Houve, nas décadas anteriores, houve um período, digamos, mais baixo. Mais sombrio. Mais sombrio, sim. E nas últimas 2 décadas, diria eu. O Radu veio para Portugal em que ano? 1991. 92. Veio logo cá para o Porto, 92. Para a Orquestra Sinfónica do Porto? Não, para o
interessantíssimo projeto de então do Miguel Graça Moura, a Orquestra Metropolitana. Aí veio para a Metropolitana. Sim, de Lisboa, e enfim, as escolas que ele concebeu e criou. Passados 2 anos e mais alguns meses, surgiu a oportunidade de concurso para esta posição na Orquestra do Porto, na altura se chamava Orquestra Clássica do Porto, para a posição de concertino assistente. Onde permanece ainda, não é? Sim. Embora a orquestra mudou de nome. Agora é Sinfónica do Porto, Casa da Música, não é? Sim. Parece que se tornou um bocado um curioso hábito, por volta de 10 anos, mudar de nome. Enfim, é algo que se prende com, sei lá, com os dirigentes. Mas então tem essa paixão também pelo ensino, levou também para o ESMAI, para a Escola Superior de Música do Porto, provavelmente depois de ter feito o seu doutoramento em Aveiro, desenvolveu cá, em Portugal. O doutoramento foi mais nos últimos anos, concluí-o há 2 anos atrás. Mas, de facto, estava a pensar no tema há bastantes anos atrás, e até, enfim, todo o conjunto, pela primeira vez, foi em 85, em Bucareste, quando fiz a integral das 6 sonatas e partidas para violino solo, que é uma das obras mais emblemáticas de Bach e, de facto, de toda a história da música. Parece assim um ponto central, uma referência incrivelmente poderosa. E na altura, com a ocasião do tricentenário de Bach, do nascimento de Bach, fiz pela primeira vez esta integral em 2 recitais, que é enfim, um desafio muito invulgar. Basta talvez dizer que fiquei a perceber que fui o primeiro a fazer isto na Roménia, a fazer esta apresentação sob forma de integral. E, curiosamente, neste contexto de preparação do doutoramento... Foi sobre Bach, naturalmente. Sim, foi sobre este tema. E fiz em Portugal também 2 recitais, desta vez ainda mais puxado. Foi a exigência da Casa da Música, e a exigência que se tornou ainda mais difícil, 2 dias seguidos. E, curiosamente, também posso dizer que foi pela primeira vez em Portugal, a apresentação como integral em 2 recitais. Olha, eu agradeço imenso a sua presença aqui no Avenida das Artes. Vamos ficar com um trecho do quarteto Douro Mendelssohn, Opus 44, número 1, que toca precisamente com alguns dos seus alunos que aqui nos falou. Radu Unguriano, muito obrigado pela sua presença aqui no Avenida das Artes, e depois de ouvirmos então o quarteto Douro, vamos então despeço-me até à segunda parte.
Música